Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula de número 10 e a gente vai falar sobre o que, professora? Defesa do Estado e das instituições democráticas. É um tema importantíssimo e que a gente não vê tão divulgado em alguns livros de doutrina, porque os livros eles sempre se focam mais naquilo que é cobrado em algumas provas, aquilo que é estudado, mas essa matéria que a gente vai tratar aqui na nossa aula 10, eu preciso que você preste muita atenção, porque é importantíssimo. É sobre a defesa do Estado e defesa das instituições democráticas, que se refere aos chamados de Estado de Defesa e Estado de Sítio, sabendo que ambas as hipóteses são consideradas estados de exceção e por isso estão lá no nosso artigo 60 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, sendo considerados como limites circunstanciais ao poder de emenda. São cláusulas pétreas, não podem ser alterados. Durante a vigência do estado de defesa e do estado de sítio, ocorre a mitigação temporária de alguns direitos e garantias individuais. Essa mitigação temporária é a relativização temporária desses direitos e garantias individuais. Então, eu não posso ter emenda constitucional durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Posso ter emendas na Constituição, eu posso, mas não durante a vigência dessas três situações: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. José Afonso da Silva, ele denomina estado de defesa e de sítio de normas e elementos de estabilização constitucional. O artigo 60 da Constituição, ele diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. E no parágrafo 3º ele diz assim: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com respectivo número de ordem. Mas não se pode fazer a emenda quando estiver nessas três situações. Quais são os aspectos comuns, que estão iguais, comum ao estado de defesa e ao estado de sítio? Aí você dá uma olhadinha lá no artigo 140 e 141 da Constituição. Então, durante as hipóteses de declaração de estado de defesa e do estado de sítio, deve-se considerar algumas regras. Quais são essas regras? Lá no artigo 140, ele prevê que após ouvir as lideranças partidárias, a mesa do Congresso Nacional vai criar uma comissão que vai ser composta por 5 parlamentares para acompanhar a execução das medidas de execução. A proposta dessa doutrina se fundamenta também no artigo 140 e justifica o entendimento de que durante o estado de defesa e o estado de sítio, o Congresso não poderá ser fechado. Então, durante o estado de defesa e de sítio, o Congresso Nacional não pode ser fechado. Dispõe também que, cessado o estado de defesa e o estado de sítio, na hora que cessar, vai cessar também os seus efeitos. Encerrou o estado de defesa, encerrou o estado de sítio, encerra também os seus efeitos. Todavia, caso os executores das medidas de exceção cometerem algum ilícito, eles vão ser responsabilizados. A responsabilização é por ilícito, por algum ato ilícito, ilegal, que não está de acordo com a o nosso ordenamento jurídico. Os sistemas de crise classificam-se em flexíveis e rígidos. São considerados flexíveis todos os sistemas de emergência que não predeterminam as ações de resposta por alguma ocasião de grave crise, autorizando as medidas necessárias. Em cada caso concreto, vai se entender o que está acontecendo para poder restabelecer a normalidade. Tranquilo? E aí os rígidos são todos os sistemas em que o rol de medidas extraordinárias, que a decretação de emergência vai consentir, vai ser pré-determinado, sendo taxativamente enumerado na lei. Vai ser um rol taxativo e vai estar em lei. Um exemplo é o estado de sítio.
O termo estado de sítio vai remeter à figura das cidades sitiadas, que é um método comum nas guerras antigas. Aquela cidade ela fica isolada, fica sitiada. O estado de sítio ele somente é passível de ser decretado em caso de guerra, seja ela uma guerra estrangeira ou seja uma guerra interna. Em situação dessa natureza, se acontecer alguma dessas situações, não somente o funcionamento das instituições democráticas vai estar ameaçado, mas também a própria existência do Estado, certo? E aí o professor José Afonso da Silva, ele define o seguinte, ele diz que estado de sítio é uma instauração de uma legalidade extraordinária por determinado tempo e em certa área, ou seja, tem um tempo certo, é daquele período e numa área delimitada, que poderá ser o território nacional inteiro ou apenas parte dele, e objetivando preservar e restaurar essa normalidade constitucional. Pode ser perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional ou por situação de beligerância com o Estado estrangeiro, certo? E aí vocês podem conferir mais ideias do professor no curso de Direito Constitucional Positivo. Tranquilo? Entendeu essas ideias, estado de sítio, estado democrático de defesa, a gente tem que entender essas instituições, vocês têm que saber o quão são importantes, porque em caso de iminência de guerra externa ou interna, ou havendo uma grande comoção nacional, tem que se tomar medidas rápidas, urgentes. Essas medidas são por tempo determinado, tá? Não vai ser por tempo indeterminado, é daquele determinado período. No caso do estado de sítio, vai ser delimitado o território. Agora, se alguém cometer algum ato ilícito, ele vai sim ser julgado pelo aquele ato. Não vai passar despercebido, não vai passar em branco, porque estava no momento de defesa do próprio Estado. Não. Aconteceu, vai ser julgado posteriormente por atos ilícitos. Tranquilo? A gente fecha por aqui, pessoal. Dá uma olhadinha no e-book, tem a prova para vocês fazerem, tem certificado, pode tirar as dúvidas, estamos aqui para conversar com você, para tirar suas dúvidas, e eu encontro você nos nossos próximos cursos. Nós temos muitos cursos muito bons. Dá uma olhadinha lá e eu te aguardo. Um forte abraço.